Você já julgou alguém apenas pela aparência? A história de hoje vai te provar que isso pode ser um grande erro. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque você não vai acreditar na reviravolta que vem aí. Era uma segunda-feira típica em São Paulo, daquelas que você já sabe que vai ser corrida desde o momento que acorda. O prédio da Multitech Solutions se erguia imponente na Avenida Paulista, seus 40 andares de vidro espelhado refletindo o sol matinal da cidade que nunca para. E foi nesse cenário que nossa história começou, com Carla Mendes, de 28 anos, entrando pela porta giratória do hall principal como um furacão. Carla era daquelas mulheres determinadas, sabe? Gerente de marketing há 3 anos, sempre impecavelmente vestida. Salto alto fazendo eco no mármore italiano, bolsa de marca pendurada no ombro como um troféu. Ela tinha aquela postura de quem sabia exatamente onde queria chegar na vida e não ia deixar ninguém atravessar seu caminho. Naquela manhã, Carla estava especialmente agitada, grudada no celular como se sua vida dependesse daquilo. Não, Ricardo, eu já falei que o relatório tem que estar pronto até às 10. Como assim você não vai conseguir? Eu não quero saber dos seus problemas pessoais. Quero resultados. Sua voz ecoava pelo hall luxuoso, fazendo algumas cabeças se virarem. Foi nesse exato momento que ela quase esbarrou em um homem que estava limpando o chão de mármore com aquela máquina enceradeira. O cara devia ter uns 35 anos, uniforme azul simples da empresa de limpeza, cabelo meio desalinhado por baixo do boné. Ele trabalhava concentrado, movimentos precisos, como alguém que realmente se importava com o que estava fazendo. Carla nem pestanejou. Continuou falando no telefone. Sem nenhum cuidado, balançou a mão que segurava o café expresso que havia comprado na cafeteria do Teio. O líquido escuro esparramou no chão recém-limpo, criando uma poça marrom bem no meio do hall. O homem parou a máquina e olhou para a bagunça. Sem demonstrar qualquer irritação, ele pegou um pano e se abaixou para limpar. Desculpa, senhora, deixa que eu resolvo isso aqui rapidinho, disse ele com uma voz calma, educada. Carla finalmente desligou o telefone e olhou para baixo, como se estivesse percebendo o faxineiro pela primeira vez. Sua expressão era de puro desdém, como se estivesse olhando para algo desagradável na sola do sapato. Ah, claro que vai resolver. É para isso que você é pago mesmo, né? As palavras saíram da boca dela como veneno. E da próxima vez, fica mais esperto. Quando vê gente importante passando, tira essa máquina do caminho. O hall não é lugar para ficar espalhando esses equipamentos na hora que os executivos estão chegando. O homem continuou limpando, mas levantou os olhos para ela. Por um segundo, Carla sentiu algo estranho naquele olhar. Não era raiva, não era tristeza. Era como se ele estivesse estudando ela, gravando cada palavra na memória. E então, para sua surpresa, ele sorriu. Não era um sorriso de submissão ou de desculpa. Era algo diferente, quase misterioso. Pode deixar, senhora. Vou prestar mais atenção, disse ele simplesmente, voltando ao trabalho. Carla ajeitou a bolsa no ombro e seguiu em direção aos elevadores, seus saltos tamborilando no mármore como uma marcha de guerra. Ela nem se deu o trabalho de agradecer. Gente, vocês estão vendo como começou essa história? Já dá para sentir que coisa boa não vem por aí, né? Se vocês estão gostando dessa narrativa cheia de reviravoltas, não esquece de dar aquele like maroto no vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, corre lá e aperta o sininho porque tem muito mais história incrível vindo por aí. Agora vamos continuar que o negócio vai ficar interessante. No elevador, Carla não conseguia tirar da cabeça a reunião das 9h30. Era a apresentação final do projeto que ela vinha desenvolvendo há meses, uma campanha milionária para o lançamento da nova linha de produtos da empresa. Se desse tudo certo, a promoção para a diretora estava praticamente garantida. Ela dividiria o elevador com Sandra, uma colega do departamento de RH que sempre foi mais reservada. Sandra tinha uns 40 anos, cabelos grisalhos que ela não fazia questão de esconder, e aquele jeito gentil de quem realmente se importa com as pessoas. Nossa, Carla, você viu como você tratou o rapaz da limpeza lá embaixo? Sandra perguntou baixinho, quase sussurrando. Carla franziu a testa, genuinamente confusa. Como assim? Ah, você está falando do faxineiro? Sandra, pelo amor de Deus, ele estava atrapalhando a passagem com aquela máquina. Eu só falei para ele ter mais cuidado.
Sei lá, achei meio pesado. Sandra insistiu, mexendo nervosamente com a pasta que carregava. Carla soltou uma risada seca, daquelas que não tem nada de alegre. Sandra, você é muito bonzinha, sabe? Mas olha, no mundo corporativo você não pode ficar com dó de todo mundo. Cada um tem seu lugar, cada um tem sua função. Eu trabalho com metas, pressão, responsabilidade. Eles trabalham com vassoura e rodo. É a vida, né? O elevador parou no 8º andar e Carla continuou sua filosofia enquanto Sandra ficava cada vez mais desconfortável. Sabe o que eu acho? Esse tipo de gente devia nem passar pela entrada principal. Devia ter uma entrada de serviço nos fundos, para não ficar incomodando quem realmente trabalha aqui. Imagina, eu chego correndo para uma reunião importante e tenho que desviar de máquina de limpeza. Não faz o menor sentido. Sandra baixou os olhos, claramente constrangida. Carla, acho que todo trabalho tem sua dignidade, né? E além do mais, a gente nem sabe quem são essas pessoas de verdade. Ah, Sandra, para com isso. A gente sabe exatamente quem eles são. Olha, não tenho nada contra, tá? Cada um faz o que pode na vida. Mas vamos ser realistas. Existe uma hierarquia aqui. E eu não vou fingir que não existe só para parecer politicamente correta. O elevador chegou ao 14º andar, onde ficava o departamento de Sandra. Antes de sair, ela se virou para Carla uma última vez. Só acho que a gente nunca sabe as surpresas que a vida reserva, Carla. Às vezes as pessoas não são exatamente o que parecem ser. Carla riu de novo, balançando a cabeça. Sandra, você assiste muito filme, viu? A vida real é mais simples. Faxineiro é faxineiro, executivo é executivo. E é assim que o mundo funciona. As portas se fecharam e Carla seguiu para o 22º andar, onde ficava sua sala. Durante o resto da subida, ela repensou a conversa. Sandra sempre foi meio dramática mesmo, dessas pessoas que vivem vendo filme na Globo e acham que a vida é um conto de fadas. Carla chegou em sua mesa e passou as 2 horas seguintes mergulhada na preparação final da apresentação. Gráficos, planilhas, projeções de vendas, tudo tinha que estar perfeito. Ela não chegou até ali para deixar escapar uma oportunidade dessas. Durante o almoço no restaurante executivo do 28º andar, um ambiente reservado apenas para gerentes e diretores, Carla comentou com outros colegas sobre a situação constrangedora da manhã. Gente, vocês acreditam que eu quase me atrasei hoje por causa de um faxineiro que estava bloqueando o hall com os equipamentos dele? Ela contou para um grupo de 3 colegas enquanto cortava salada de salmão. Marcos, gerente financeiro, riu. Carla, você é terrível. Mas é verdade, essa galera da limpeza podia ter mais noção de horário. Exato. É o que eu sempre falo. Carla continuou, empolgada por ter encontrado eco para suas ideias. A empresa devia dar umas regras mais claras para esse pessoal. Tipo, das 8 às 10 da manhã, nada de limpeza no hall principal. É o horário de pico dos executivos. Fernanda, gerente de vendas, fez uma careta. Nossa, mas eles também têm que trabalhar, né, gente? Não dá para limpar só de madrugada. Claro que dá. Fernanda, olha os shoppings, por exemplo. Eles fazem a limpeza pesada depois que fecha ou antes de abrir. É questão de organização. Carla rebateu, convicta de que estava certa. A conversa seguiu por mais alguns minutos, mas Carla notou que nem todos pareciam concordar completamente com ela. Fernanda e até mesmo Marcos pareciam um pouco desconfortáveis com o rumo da discussão. Pessoal, tá dando para perceber que a Carla não tá facilitando para ela mesma, né? E olha que a gente ainda nem chegou na parte mais interessante da história. Se vocês querem saber como essa situação toda vai explodir na cara dela, deixe aquele like para mostrar que estão curtindo a narrativa. E não esqueçam de se inscrever no canal porque eu sempre trago essas histórias que mexem com a nossa reflexão sobre como a gente trata as outras pessoas. Bora continuar que vai ficar bom. Os dias seguintes passaram normalmente. Carla continuou com sua rotina. Chegava sempre apressada, falando ao celular, atravessando o hall como se fosse dona do lugar. E o faxineiro continuava lá, sempre trabalhando, sempre educado com todo mundo, exceto que ele parecia evitar cruzar com Carla.
Na verdade, ela começou a reparar que ele estava sempre presente. De manhã cedo, limpando o hall. Na hora do almoço, organizando as áreas comuns. No final da tarde, quando ela saía, ele estava lá, trabalhando nos elevadores. Era como se o cara praticamente morasse na empresa. Esse faxineiro não tem casa, não. Ela comentou com Sandra na quinta-feira, enquanto esperavam o elevador. Juro que toda vez que eu passo aqui, ele está trabalhando. Sandra deu de ombros. Talvez ele seja muito dedicado ao trabalho. Ou talvez ele seja muito lento e precise de 10 horas para fazer o que outros fazem em 5. Carla retrucou com uma risadinha maliciosa. O que Carla não sabia é que o homem que ela tanto desprezava estava, na verdade, observando muito mais do que ela imaginava. Durante essas 2 semanas, ele havia conhecido praticamente todos os funcionários da empresa. Conversava com a galera da segurança, conhecia pelo nome as moças da recepção, cumprimentava os motoristas, trocava ideias com o pessoal da Copa. E não era só conversa fiada, não. O cara fazia perguntas inteligentes sobre o funcionamento da empresa, sobre os processos, sobre como cada departamento se relacionava com os outros. Tinha uma curiosidade genuína sobre tudo, desde como funcionava o sistema de entrega, até como eram tomadas as decisões estratégicas. Alguns funcionários chegaram a achar estranho um faxineiro tão interessado nos aspectos corporativos da empresa. Mas ele tinha um jeito de conversar que colocava todo mundo à vontade, como se fosse genuinamente curioso sobre o trabalho de cada pessoa. Sabe, Dona Maria, ele disse certa tarde para a senhora que trabalhava na Copa, deve ser puxado preparar café e lanche para tanta gente todo dia. Como vocês fazem para não faltar nada? Dona Maria, que tinha 55 anos e trabalhava na empresa há mais de 2 décadas, ficou toda contente de ter alguém interessado no trabalho dela. Ah, meu filho, é questão de organização mesmo. A gente tem uma planilha de controle, sabe? E eu sempre converso com o pessoal de cada andar para saber se tem algum evento especial, reunião importante. Aí a gente se prepara. Conversas como essa aconteciam todos os dias. Com o segurança noturno, ele aprendia sobre os protocolos de segurança. Com as meninas da recepção, entendia como funcionava o atendimento aos clientes. Com os entregadores, descobria os desafios da logística. E Carla? Bem, Carla continuava tratando ele como se fosse invisível. Quando muito, fazia algum comentário ácido sobre organização ou eficiência sempre que esbarrava com ele trabalhando. Foi numa terça-feira à tarde que tudo mudou. Carla estava saindo de uma reunião particularmente estressante. O cliente havia rejeitado a primeira versão da campanha e ela teria que refazer quase tudo do zero. Estava nervosa, falando sozinha pelos corredores, quando esbarrou com o faxineiro no final do expediente. Ele estava organizando os equipamentos de limpeza perto dos elevadores e Carla, distraída com seus problemas, quase tropeçou num balde. Pelo amor de Deus! Vocês não podem deixar essas coisas no meio do caminho, explodiu ela, mais irritada do que normal por causa da reunião frustrada. O homem parou o que estava fazendo e olhou para ela com aquela mesma expressão calma de sempre. Desculpa, senhora. Vou tirar daqui agora mesmo. E outra coisa, Carla continuou, liberando toda a frustração acumulada do dia. Vocês podiam caprichar mais na limpeza. Ontem mesmo eu vi que o banheiro feminino do 15º andar estava com papel higiênico acabando. Isso é o básico do básico. Ele assentiu, fazendo uma anotação mental. Tem razão. Vou verificar se o pessoal está fazendo a reposição corretamente. Obrigado pelo feedback. A resposta profissional dele deixou Carla ainda mais irritada, porque ele não ficava nervoso, porque não retrucava. Era como se nada afetasse e isso a incomodava profundamente. Olha, não sei qual é o seu nome, mas você parece ser o único faxineiro que eu sempre vejo por aqui. Então vou falar uma vez só. A empresa paga vocês para manter tudo impecável, não para ficar fazendo o mínimo. Se não dá conta do serviço, melhor procurar outro emprego. Pela primeira vez, ela viu algo diferente no olhar dele. Não era raiva, nem tristeza. Era como se ele estivesse decepcionado, mas não com o trabalho, com ela. Entendi perfeitamente sua preocupação com a qualidade, ele disse baixinho. E pode ter certeza de que vou levar isso muito a sério.
Carla virou as costas e entrou no elevador, sem nem se dar ao trabalho de responder. Enquanto descia para o térreo, ela se sentia estranhamente incomodada. Havia algo naquele homem que ela não conseguia decifrar, e isso a deixava nervosa. Galera, vocês estão sentindo essa tensão no ar? A Carla está cavando a própria cova e nem sabe. E olha que eu ainda nem contei a melhor parte. Se vocês querem descobrir como essa história vai terminar, bora dar aquele apoio no canal. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma dessas histórias que fazem a gente refletir sobre nossas atitudes. Agora prepara o coração porque vem bomba por aí. Na sexta-feira pela manhã, um e-mail chegou na caixa de entrada de todos os funcionários da Multitech Solutions. O assunto era simples. Reunião geral obrigatória, segunda-feira, 14 horas. A mensagem, assinada pelo Conselho de Administração, era curta e misteriosa. Prezados colaboradores, solicitamos a presença de todos os funcionários no auditório principal na segunda-feira, às 14 horas, para um comunicado importante sobre o futuro da empresa. Contamos com a presença de todos. O burburinho começou imediatamente. Nos corredores, na copa, nos elevadores, todo mundo especulava sobre o que seria esse comunicado importante. Algumas teorias circulavam: demissões em massa, venda da empresa, mudança de sede, fusão com algum concorrente. Carla, é claro, tinha suas próprias teorias. Durante o almoço de sexta, ela reuniu seu grupinho habitual de colegas gerentes para especular. Gente, eu tenho certeza de que é sobre a aposentadoria do seu Roberto, ela disse, se referindo ao fundador-presidente da empresa, Roberto Farias, um homem de 68 anos que havia criado a Multitech do zero, 3 décadas atrás. Mas ele ainda está ativo, né? Questionou Fernanda. Ativo até certo ponto, Carla retrucou, cortando o salmão grelhado. Vocês viram como ele estava na última reunião de resultados? O homem mal conseguia acompanhar as apresentações. Tá na hora de passar o bastão. Marcos concordou. Faz sentido. E provavelmente já devem ter escolhido o sucessor. Algum executivo de fora, talvez alguém à adunta de uma multinacional grande. Ou quem sabe promovem alguém de dentro mesmo, Carla disse com um brilho nos olhos. Ela já estava imaginando as possibilidades de reestruturação que uma mudança de comando poderia trazer. O fim de semana passou lentamente. Carla aproveitou o sábado para ir ao shopping, fazer as unhas, jantar num restaurante caro com as amigas. Domingo foi dia de spa e preparação para a semana, e especialmente para tal reunião misteriosa. Segunda-feira chegou com aquela energia elétrica que toma conta do escritório quando algo grande está prestes a acontecer. Desde cedo, grupos de funcionários se formavam pelos corredores, todo mundo comentando sobre a reunião. Carla chegou especialmente bem arrumada. Taier preto impecável. Salto não muito alto, para caso precisasse se movimentar muito. Maquiagem caprichada, mas discreta. Ela tinha uma teoria de que grandes mudanças na empresa sempre traziam grandes oportunidades, e ela queria estar pronta para aproveitar qualquer uma delas. Durante a manhã, ela mal conseguiu se concentrar no trabalho. Ficou navegando no LinkedIn, pesquisando sobre executivos que poderiam ser o novo CEO, imaginando como seria trabalhar com diferentes estilos de liderança. Carla, você viu que até o pessoal da limpeza vai participar da reunião, Sandra comentou quando se encontraram no corredor antes do almoço. Como assim? Carla franziu a testa. Recebi um e-mail do RH dizendo que é para todos os colaboradores mesmo. Até os terceirizados, pessoal da segurança, limpeza, copa, todo mundo. Carla achou estranho. Que coisa mais esquisita. Pra que misturar? Se é algum comunicado estratégico importante, deveria ser só para os funcionários efetivos. Sei lá, talvez seja sobre alguma mudança que afeta todo mundo, Sandra ponderou. Ou talvez seja só formalidade mesmo, Carla concluiu, dispensando o assunto. De qualquer forma, o que interessa mesmo é o que vão falar para nós, que somos os que realmente movemos a empresa. Às 13h45, o auditório principal já estava lotado. Era um espaço amplo, com capacidade para quase 300 pessoas, e Carla ficou surpresa ao ver como realmente havia gente de todos os setores e níveis hierárquicos da empresa. Ela conseguiu um lugar na terceira fileira, bem no centro, uma posição estratégica para ser vista pela nova liderança, caso fosse necessário.
Ao olhar em volta, reconheceu praticamente todos os colegas de seu nível hierárquico, mas também viu rostos que raramente cruzava pelos corredores, pessoal da manutenção, segurança, copa, limpeza. E foi quando ela avistou ele. O faxineiro estava sentado no fundo do auditório, ainda usando o uniforme azul, mas com uma postura diferente. Ele não parecia constrangido ou deslocado como Carla esperaria. Pelo contrário, olhava ao redor com interesse genuíno, cumprimentando pessoas que passavam por ele. Que coisa mais absurda! Ela murmurou para Fernanda, que havia sentado ao seu lado. Olha lá o faxineiro que eu te contei. Tá achando que é funcionário efetivo. Fernanda seguiu o olhar de Carla e viu o homem no fundo do auditório. Nossa, ele parece bem tranquilo para alguém que trabalha com limpeza. Pois é. Desde que eu comecei a reparar nele, acho o cara meio estranho. Muito metido para quem limpa chão, Carla comentou, baixando a voz. Às 14 horas em ponto, as luzes se apagaram parcialmente e um holofote iluminou o palco. Roberto Farias, o fundador da empresa, subiu os degraus lentamente, apoiado numa bengala elegante. Aos 68 anos, ele ainda tinha presença marcante, mas era visível que a idade estava cobrando seu preço. Meus caros colaboradores, ele começou com aquela voz rouca que todos conheciam. Hoje é um dia muito especial para Multitech Solutions. Um silêncio absoluto tomou conta do auditório. Como vocês sabem, há 30 anos eu fundei esta empresa no fundo da garagem da minha casa, com um sonho simples: criar soluções tecnológicas que realmente fizessem diferença na vida das pessoas. Ele fez uma pausa, olhando lentamente para a plateia. Durante todas essas décadas, vocês foram os verdadeiros responsáveis pelo nosso crescimento. Cada um de vocês, independentemente da função que exerce, contribuiu para construir a Multitech que conhecemos hoje. Carla mexia impaciente na cadeira. Cadê o anúncio do novo CEO? Mas chegou a hora de eu passar o bastão para alguém mais jovem, com energia renovada e visão de futuro. Roberto continuou. Por isso, há 2 meses, tomei uma decisão muito especial. O burburinho baixo no auditório cessou completamente. Decidi que o novo CEO da Multitech não poderia ser alguém escolhido apenas pelo currículo ou pela experiência em outras empresas. Tinha que ser alguém que realmente conhecesse nossa empresa por dentro, que entendesse cada processo, cada pessoa, cada desafio. Carla estava se inclinando para a frente na cadeira, concentrada em cada palavra. Por isso, há exatos 2 meses, meu filho Daniel começou a trabalhar aqui. Não no escritório da presidência, não em reuniões de diretoria, mas conhecendo a empresa do chão ao teto, literalmente. Um arrepio percorreu a espinha de Carla. Alguma coisa não estava certa. Gente, vocês estão vendo o que eu estou vendo? A bomba está prestes a explodir. A Carla está começando a entender que ferrou tudo, e vocês ainda nem viram nada. Se vocês estão com o coração acelerado igual eu estou aqui, deixe aquele like para mostrar que estão amando essa reviravolta. E se ainda não são inscritos, corre lá porque histórias como essa, que mexem com a gente e fazem refletir, eu trago sempre aqui no canal. Prepara que agora vem a melhor parte. Durante esses 2 meses, Roberto continuou, e agora Carla sentia o sangue gelando nas veias. Meu filho trabalhou disfarçado como funcionário da limpeza para conhecer cada canto desta empresa e, principalmente, conhecer cada um de vocês. O auditório explodiu em sussurros. Carla sentiu como se o chão estivesse se abrindo debaixo dos seus pés. Ele quis entender como funcionam nossos processos, como cada departamento se relaciona, quais são nossos pontos fortes e onde precisamos melhorar. Mas, acima de tudo, ele quis conhecer o caráter das pessoas que fazem parte da nossa equipe. Roberto sorriu e havia orgulho genuíno em sua voz. Por favor, recebam com uma salva de palmas o novo CEO da Multitech Solutions, meu filho, Daniel Farias. As portas laterais do auditório se abriram e aquela figura familiar começou a subir em direção ao palco. Mas não era mais o faxineiro de uniforme azul e boné. Daniel Farias caminhava com postura ereta, vestindo um terno italiano impecável, cabelos penteados, porte de executivo. Mas eram os mesmos olhos que haviam observado Carla com aquela expressão misteriosa todas as vezes que ela o havia humilhado. Carla sentiu náusea. Sua visão ficou embaçada e ela teve que se segurar na cadeira para não desmaiar.
Ao seu lado, Fernando olhava boquiaberta, fazendo a conexão entre o faxineiro estranho que Carla tanto criticava e o homem elegante que agora subia ao palco. Daniel chegou ao microfone e aguardou os aplausos diminuírem. Seu sorriso era caloroso, mas seus olhos percorreram o auditório de forma calculada, como se estivesse gravando cada rosto na memória. Obrigado, pessoal, ele disse, e sua voz soou completamente diferente. Não era mais a voz humilde do faxineiro, mas a voz confiante de um líder. Primeiro, quero agradecer a todos vocês pela forma como me receberam nesses 2 meses. Ele fez uma pausa, e Carla teve a impressão de que ele a localizou na multidão. Trabalhar disfarçado foi uma experiência transformadora. Aprendi mais sobre esta empresa em 2 meses do que aprenderia em 2 anos sentado numa sala de reuniões. Daniel começou a caminhar pela frente do palco, gesticulando naturalmente. Conheci pessoas incríveis. Dona Maria, da Copa, que trabalha aqui há 23 anos e conhece a história pessoal de cada funcionário. Seu Antônio, da Segurança, que transformou a portaria num ponto de acolhimento para todos que chegam de manhã. Sandra, do RH, que realmente se preocupa com o bem-estar de cada colaborador. Carla sentia como se cada palavra fosse uma punhalada. Mas também aprendi sobre os desafios que precisamos enfrentar como empresa. Daniel continuou, e agora seu tom ficou mais sério. Descobri que temos problemas de comunicação entre departamentos, que alguns processos podem ser otimizados, que precisamos investir mais em tecnologia. Ele parou de caminhar e olhou diretamente para a plateia. E aprendi, principalmente, sobre respeito. O silêncio no auditório era ensurdecedor. Durante esses 2 meses, pude observar como cada pessoa trata seus colegas. Vi gestos de gentileza, solidariedade, companheirismo. Vi gente que cumprimenta todo mundo, independentemente do cargo. Vi líderes que realmente se preocupam com suas equipes. Carla sabia que ele estava falando diretamente com ela, mesmo sem mencionar nomes. Mas também presenciei situações que me preocuparam profundamente. Vi como algumas pessoas tratam seus colegas baseado apenas na função que exercem, como se o valor de uma pessoa pudesse ser medido pelo cargo que ela ocupa. Daniel fez uma pausa longa, deixando as palavras ecoarem. Quero deixar muito claro para todos vocês, nesta empresa não existe trabalho mais importante ou menos importante. Existe trabalho bem feito e trabalho mal feito. Existe respeito ou falta de respeito. Existe dignidade ou falta de dignidade. Carla estava suando frio. Ao seu lado, Fernanda olhava com uma mistura de curiosidade e constrangimento, obviamente fazendo conexões entre as histórias que Carla havia contado sobre o faxineiro e a situação atual. A partir de agora, Daniel continuou, vamos trabalhar juntos para construir uma empresa onde cada pessoa se sinta valorizada e respeitada. Onde o talento seja reconhecido independentemente de hierarquias. Onde a gentileza seja vista como força, não como fraqueza. Ele sorriu novamente, e dessa vez o sorriso era genuinamente caloroso. Quero conhecer melhor cada um de vocês. Nas próximas semanas, vou agendar conversas individuais com todos os funcionários. Quero ouvir suas ideias, suas preocupações, suas sugestões. Afinal, vocês conhecem esta empresa melhor do que eu. Os aplausos começaram espontaneamente, crescendo até se tornar uma ovação de pé. Carla permaneceu sentada, incapaz de se mover. E para finalizar, Daniel disse, aguardando o silêncio voltar, quero compartilhar algo que aprendi nesses 2 meses. Nunca subestime ninguém. A aparência pode enganar, as primeiras impressões podem ser equivocadas, mas o caráter de uma pessoa sempre se revela. E é pelo caráter que vamos medir o valor de cada colaborador nesta empresa. A ovação foi ainda mais intensa dessa vez. Carla finalmente conseguiu se levantar, mas suas pernas tremiam tanto que ela teve que se apoiar na cadeira da frente. Sua mente estava em completo caos, repassando cada interação que havia tido com Daniel nos últimos 2 meses. Quando os aplausos finalmente cessaram, Daniel fez um último anúncio. Antes de encerrarmos, gostaria de convidar alguns funcionários para uma conversa particular ainda hoje. Minha assistente já enviou e-mails para os selecionados. Muito obrigado a todos e vamos construir juntos o futuro da Multitech. Carla mal conseguiu ouvir o final do discurso.
Sua cabeça zumbia e ela sentia como se fosse desmaiar a qualquer momento. Quando as luzes se acenderam completamente e as pessoas começaram a se levantar, ela permaneceu paralisada em sua cadeira. Carla, Carla, você tá bem? Fernanda tocou seu ombro, preocupada. Você ficou branca igual papel. Eu preciso de ar. Carla conseguiu murmurar, levantando-se cambaleante. Ela saiu do auditório como um fantasma, ouvindo apenas fragmentos das conversas empolgadas ao seu redor. Que genial essa estratégia dele! Nossa, imagina quantas coisas ele deve ter descoberto. Eu sempre achei que ele era diferente dos outros faxineiros. Carla conseguiu chegar ao banheiro feminino mais próximo antes de vomitar. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia abrir a torneira para lavar o rosto. No espelho, viu uma versão pálida e desesperada de si mesma. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ela repetia como um mantra, tentando processar a dimensão do que havia acontecido. Ele ouviu tudo. Ele viu tudo. Ele sabe exatamente quem eu sou. Foram os piores 15 minutos da vida dela. Carla ficou trancada no banheiro, tentando recuperar o controle, quando seu celular tocou. Era um e-mail da assistência executiva. Prezada Carla Mendes, o CEO Daniel Faria solicita sua presença em seu escritório hoje às 16h30 para uma conversa particular. Favor confirmar presença. Atenciosamente, Secretaria Executiva. Carla leu o e-mail 3 vezes antes de conseguir processar as palavras. Suas mãos tremiam tanto que ela quase derrubou o telefone no chão. Ela voltou para sua mesa como um zumbi. Os colegas tentavam puxar conversa sobre a reunião, mas ela respondia com monossílabos, perdida em seus próprios pensamentos. Como ela poderia ter sido tão cega? Como não percebeu os sinais? Agora, repassando todas as interações, tudo fazia sentido. A forma como ele sempre mantinha a calma diante de suas grosserias. O jeito como ele observava tudo ao redor com interesse genuíno. As perguntas inteligentes que fazia para outros funcionários. A postura estranhamente confiante para alguém que supostamente era apenas um faxineiro. Carla, você recebeu e-mail para conversar com o novo CEO. Sandra apareceu em sua mesa por volta das 15 horas. Recebi. Carla respondeu secamente. Nossa, que nervoso. Eu também fui chamada. Deve ser para conversar sobre reestruturação, né? Você acha que ele vai demitir gente? Carla olhou para Sandra com uma expressão amarga. Sandra, você lembra do que me disse no elevador há algumas semanas? Sobre nunca saber quem as pessoas realmente são. Sandra franziu a testa, tentando se lembrar. Ah, quando você estava falando do... meu Deus. A ficha caiu. Carla, era ele? O faxineiro era. Era o filho do Roberto, o novo CEO. E eu tratei ele como lixo. Sandra ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Carla, mas ele pareceu super profissional na reunião. Talvez ele entenda que você não sabia. Sandra, Carla interrompeu com uma risada amarga. Você ouviu o discurso dele sobre caráter? Sobre como algumas pessoas tratam os outros baseado apenas na função. Ele estava falando diretamente de mim. Às 16h25, Carla estava parada em frente à porta do que antes era o escritório do Roberto Farias, agora se tornaria o escritório de Daniel. Ela havia passado os últimos 10 minutos no banheiro, retocando maquiagem e tentando parecer minimamente profissional. Ela respirou fundo e bateu na porta. Entre. Veio a voz familiar, mas agora carregada de autoridade. Carla abriu a porta e encontrou Daniel sentado atrás da mesa executiva, ainda vestindo terno impecável. Ele estava lendo alguns documentos, mas levantou os olhos quando ela entrou. Carla, ele disse simplesmente, gesticulando para a cadeira à frente da mesa. Por favor, sente-se. O escritório estava exatamente igual ao que era na época do Roberto. Móveis de madeira nobre, quadros nas paredes, vista privilegiada da cidade através das janelas panorâmicas. Mas a presença de Daniel ali mudava completamente a energia do ambiente. Carla sentou na ponta da cadeira, as mãos cruzadas no colo para esconder o tremor. Daniel, Antes de você falar qualquer coisa, ele a interrompeu gentilmente, mas com firmeza, eu gostaria que você soubesse que essa conversa não é um julgamento.
Estou aqui para conhecer melhor cada funcionário desta empresa, entender suas perspectivas e ouvir suas contribuições. Carla assentiu, mas não conseguiu encontrar palavras. Daniel se recostou na cadeira e a estudou por um momento. Carla, você é gerente de marketing há 3 anos, correto? Seus resultados são consistentemente bons. Sua equipe te respeita profissionalmente e você demonstra conhecimento técnico sólido na sua área. Ela piscou, surpresa. Ele havia pesquisado sobre ela. Mas, ele continuou, e Carla sentiu o estômago afundar. Durante esses 2 meses, pude observar alguns aspectos do seu comportamento que me preocupam. O silêncio se estendeu por longos segundos. Carla finalmente encontrou coragem para falar. Daniel, eu preciso pedir desculpas. Eu não sabia quem você era, mas isso não justifica nada. Eu te tratei de forma desrespeitosa, arrogante e isso foi imperdoável. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Eu sempre me considerei uma boa profissional, mas agora percebo que ser boa tecnicamente não significa nada se você não souber tratar as pessoas com dignidade. Daniel a observava sem demonstrar emoção. Continuou. Eu cresci pensando que o mundo corporativo era uma pirâmide, sabe? E que para subir, você precisava marcar seu território, mostrar superioridade. Meus pais sempre me disseram que para ser respeitada, eu tinha que impor respeito. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas eu estava errada. Completamente errada. Respeito não se impõe, se conquista. E eu perdi a oportunidade de conhecer uma pessoa incrível porque estava cega pelos meus próprios preconceitos. Daniel permaneceu em silêncio, deixando ela continuar. Durante esses 2 meses, você deve ter visto o pior de mim. E eu entendo se você decidir me demitir. Eu mereço. Finalmente, Daniel se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Carla, erros servem para aprendermos. Mas o mundo não esquece como você trata as pessoas quando acha que ninguém está olhando. As palavras dele ecoaram no escritório silencioso. Você tem talento, tem competência técnica, tem potencial para crescer muito nesta empresa. Ele continuou. Mas talento sem caráter é perigoso. Competência sem humanidade é destrutiva. Carla sentia como se cada palavra fosse uma lição que ela precisava gravar na alma. Eu não vou te demitir, Daniel disse, e Carla sentiu um alívio enorme. Mas também não vou fingir que nada aconteceu. Você terá uma nova oportunidade, mas terá que conquistá-la dia após dia, através das suas ações, não das suas palavras. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Quero que você faça um curso de liderança humanizada. Quero que você dedique 2 horas por semana para trabalhar diretamente com funcionários de outros setores, incluso limpeza, segurança, copa. Quero que você aprenda a valorizar cada pessoa que contribui para o sucesso desta empresa. Carla assentiu vigorosamente. Sim, senhor. Eu farei tudo isso e mais. Daniel se virou para ela. E quero que você entenda uma coisa. Esta não é uma punição. É uma oportunidade de crescimento. Se você realmente aprender com essa experiência, pode se tornar uma líder excepcional. Ele voltou para a mesa e se sentou novamente. Mas se eu perceber que esta conversa foi apenas palavras bonitas, que você não mudou verdadeiramente sua forma de tratar as pessoas, aí sim, nossa relação profissional chegará ao fim. Entendi perfeitamente, Carla disse, e dessa vez sua voz estava firme. Daniel, eu sei que palavras são fáceis e ações são difíceis, mas eu juro para você que vou provar que sou capaz de mudança real. Daniel sorriu pela primeira vez desde que ela havia entrado no escritório. Não era um sorriso sarcástico ou condescendente. Era um sorriso de quem acreditava na capacidade de transformação das pessoas. Então vamos trabalhar juntos para fazer desta empresa um lugar melhor para todos, ele disse, estendendo a mão. Carla apertou a mão dele, sentindo uma mistura de alívio, vergonha e determinação. Obrigada por me dar essa chance. Eu não vou desperdiçar. Quando Carla saiu do escritório, era uma pessoa diferente. Não completamente transformada, mudanças reais levam tempo, mas profundamente consciente do trabalho que tinha pela frente. Pessoal, que lição incrível, né?
A Carla teve a humildade de reconhecer o erro e o Daniel teve a sabedoria de dar uma segunda chance. Mas será que a história termina aqui? Bora descobrir juntos. Se vocês estão emocionados com essa reviravolta, deixe aquele like para mostrar que estão curtindo. E não esqueçam, histórias como essa, que nos fazem refletir sobre nossas atitudes e preconceitos, eu trago sempre aqui no canal. Se inscreve e ativa o sininho que tem muito mais conteúdo transformador vindo por aí. Os meses seguintes foram os mais desafiadores e transformadores da carreira de Carla. Daniel cumpriu sua palavra e implementou mudanças profundas na cultura da empresa, mas também manteve um olho atento na evolução de cada funcionário, especialmente daqueles que haviam demonstrado comportamentos problemáticos durante seu período disfarçado. Carla começou o curso de liderança humanizada na semana seguinte à conversa. No início, ela se sentia constrangida, como se todos soubessem da situação vexatória que ela havia passado. Mas, gradualmente, percebeu que muitos colegas também estavam repensando suas próprias atitudes. O programa de trabalho com funcionários de outros setores foi revelador. Na primeira semana, Carla passou 2 horas com Dona Maria, da Copa. Inicialmente, ela via aquilo como uma obrigação, uma penitência imposta por Daniel. Mas quando Dona Maria começou a contar sobre os 23 anos de trabalho na empresa, sobre como ela conhecia a história pessoal de cada funcionário, sobre o desafio de manter a Copa sempre organizada e acolhedora, Carla percebeu que havia subestimado completamente a complexidade e importância daquele trabalho. Sabe, Carla, Dona Maria disse enquanto organizava os potes de café, eu sempre notei que você parecia muito apressada, sempre correndo, sempre nervosa. Deve ser pesado carregar tanta responsabilidade. A observação sincera de Dona Maria tocou Carla de uma forma inesperada. Alguém que ela havia ignorado por 3 anos havia, na verdade, se preocupado com seu bem-estar. Na segunda semana, ela trabalhou com seu Antônio, da segurança. O homem de 50 anos, que sempre cumprimentava todos com um sorriso caloroso, mostrou para Carla como funcionava o sistema de segurança da empresa, explicou sobre os protocolos de emergência, falou sobre a importância de fazer cada pessoa se sentir bem-vinda ao chegar no prédio. A segurança não é só sobre câmeras e alarmes, seu Antônio explicou. É sobre fazer as pessoas se sentirem seguras e acolhidas. Quando alguém chega estressado de manhã, um bom dia sincero pode mudar o dia inteiro dessa pessoa. Carla começou a perceber que havia passado 3 anos trabalhando numa empresa onde conhecia apenas sua própria bolha hierárquica. Havia toda uma rede de pessoas dedicadas, competentes e carinhosas que ela havia simplesmente ignorado. Mas a semana mais difícil foi quando ela teve que trabalhar com a equipe de limpeza. Daniel havia insistido que ela passasse tempo com os mesmos colegas que havia desprezado, incluindo os que haviam presenciado seus comentários desrespeitosos. Joana, uma mulher de 45 anos que trabalhava na limpeza há 5 anos, foi designada para orientar Carla. No primeiro dia, o clima era visivelmente tenso. Olha, Joana, Carla disse quando se encontraram no almoxarifado de materiais de limpeza, eu sei que vocês devem ter uma péssima impressão de mim. E vocês têm razão. Eu me comportei de forma terrível. Joana observou por um momento, avaliando a sinceridade das palavras. A gente só quer trabalhar em paz, sabe? A gente não está aqui para incomodar ninguém. Eu sei. E eu entendo agora que o problema nunca foi vocês. O problema era eu. Durante aquela semana, Carla aprendeu sobre a complexidade do trabalho de limpeza. Descobriu que manter um prédio de 40 andares impecável exigia organização militar, conhecimento sobre diferentes tipos de produtos químicos, habilidade para trabalhar de forma eficiente sem atrapalhar as atividades dos outros setores. Joana lhe mostrou como cada andar tinha suas particularidades, como era importante conhecer a rotina de cada departamento para planejar a limpeza, como pequenos detalhes, como o tipo de papel toalha usado em cada banheiro faziam diferença na qualidade do serviço. A gente não é invisível, sabe? Joana comentou no terceiro dia, enquanto ensinava a Carla a usar corretamente a enceradeira. A gente vê tudo, ouve tudo, conhece todo mundo. Às vezes a gente sabe mais sobre a empresa do que muito executivo. A frase ficou ecoando na mente de Carla. Ela havia tratado essas pessoas como invisíveis, quando na verdade elas eram as que tinham a visão mais completa da empresa. No final do mês, algo inusitado aconteceu.
Carla estava voltando de uma reunião externa quando encontrou Daniel no hall principal. Ele não estava mais disfarçado de faxineiro, é claro, mas estava conversando animadamente com seu Antônio, da segurança. Carla, Daniel a chamou. Como foram as coisas hoje? Muito bem, ela respondeu, e percebeu que realmente sentia prazer em estar ali. Aliás, Daniel, eu queria te contar uma coisa. Lembra que você falou sobre otimizar processos? Claro. Conversando com a Dona Maria e com a Joana, descobri que a gente está desperdiçando muito material de limpeza porque cada andar faz pedidos separados, sem coordenação. Elas sugeriram centralizar as compras e criar um sistema de distribuição mais eficiente. Pode economizar uns 30% do orçamento de limpeza. Daniel sorriu, impressionado. E você desenvolveu algum plano? Na verdade, foi ideia delas. Eu só organizei numa planilha e calculei os números. Quer que eu apresente formalmente? Quero sim. E quero que a Dona Maria e a Joana participem da apresentação. Carla ficou surpresa. Elas não vão se sentir intimidadas numa reunião executiva. Carla, Daniel disse, colocando a mão no ombro dela, elas conhecem o assunto melhor que qualquer um de nós. Por que se sentiriam intimidadas? Naquele momento, Carla percebeu que ainda tinha muito a aprender, mas que estava no caminho certo. A apresentação da proposta de otimização foi um sucesso. Dona Maria e Joana, inicialmente nervosas, ganharam confiança quando perceberam que suas ideias eram levadas a sério e que suas experiências eram valorizadas. A proposta foi aprovada e implementada, gerando a economia prevista e melhorando significativamente a eficiência do setor. Mas a maior transformação não foi na empresa, foi em Carla. 6 meses depois da revelação de Daniel, ela havia se tornado uma pessoa genuinamente diferente. Não uma transformação forçada ou superficial, mas uma mudança profunda na forma como via as pessoas e o trabalho. Ela começou a chegar um pouco mais cedo no escritório, não para parecer dedicada, mas para ter tempo de cumprimentar seu Antônio, perguntar sobre a família dele, ouvir suas histórias. Passou a almoçar ocasionalmente na copa da empresa, em vez de sempre ir ao restaurante executivo, conversando com Dona Maria e outros funcionários que antes eram invisíveis para ela. Suas reuniões de equipe mudaram completamente de tom. Em vez de cobranças agressivas e metas impossíveis, ela passou a perguntar sobre os desafios que cada pessoa enfrentava, a ouvir sugestões genuinamente, a reconhecer publicamente as contribuições de cada membro da equipe. Carla, posso falar uma coisa? Fernanda disse numa tarde, quando estavam saindo juntas do escritório. Você está completamente diferente. E não é fingimento, né? É algo real. Carla sorriu. Sabe, Fernanda, eu passei anos achando que para ser respeitada eu tinha que ser dura, fria, superior. Descobri que respeito verdadeiro se conquista sendo humana. O que mudou sua cabeça? Eu descobri que estava perdendo a oportunidade de conhecer pessoas incríveis porque estava cega pelos meus preconceitos. Dona Maria tem uma sabedoria sobre gestão de pessoas que nenhum MBA ensina. Seu Antônio entende de psicologia humana melhor que muito consultor caro. Joana tem ideias brilhantes sobre eficiência operacional. Carla parou de caminhar por um momento. Eu desperdicei 3 anos ignorando essas pessoas. Não vou desperdiçar mais nem um dia. 1 ano depois da revelação, Daniel chamou Carla novamente para seu escritório. Dessa vez, ela entrou confiante, sabendo que havia trabalhado duro para se transformar. Carla, preciso conversar com você sobre uma oportunidade, ele disse, gesticulando para ela se sentar. Estou ouvindo. Estamos abrindo uma nova filial em Recife. Precisamos de alguém para liderar toda a operação lá. Seria uma promoção para diretora regional. A pessoa escolhida teria autonomia total para montar a equipe, definir a cultura organizacional local, implementar os processos. Carla sentiu o coração acelerar. Era a promoção que ela sempre havia sonhado. É uma responsabilidade enorme. Daniel continuou. A pessoa precisa ter competência técnica, mas principalmente precisa ter capacidade de liderança humana. Precisa saber valorizar cada pessoa, independente da função. Precisa saber que uma empresa é feita de gente, não de cargos. Ele sorriu. Pensei em você. Carla ficou emocionada. Daniel, isso é
É mais do que eu poderia esperar. Você merece, ele disse simplesmente. Você provou que é capaz de mudança real, de crescimento genuíno. E mais importante, você provou que entendeu que liderança verdadeira é sobre servir as pessoas, não se servir delas. Carla aceitou a promoção, mas fez questão de implementar na filial de Recife todos os aprendizados que havia adquirido. A primeira coisa que fez foi reunir todos os funcionários, desde os executivos até o pessoal da limpeza, para uma conversa sobre cultura organizacional. Nesta empresa, ela disse para a equipe reunida no primeiro dia de funcionamento da filial, cada pessoa é importante. Cada função tem seu valor. Cada opinião será ouvida. Porque eu aprendi que uma empresa verdadeiramente bem-sucedida é aquela onde todo mundo se sente valorizado. 5 anos depois, a filial de Recife se tornará a mais produtiva e com menor rotatividade de funcionários de toda a Multitec. Carla havia se tornado uma referência em liderança humanizada, sendo convidada para palestrar em outras empresas sobre transformação organizacional. Mas o que ela mais valorizava não eram os prêmios ou reconhecimentos profissionais. Era o fato de conseguir olhar no espelho e gostar da pessoa que havia se tornado. Era saber que havia aprendido a ver o valor em cada ser humano, independentemente do cargo que ocupava. Daniel, que havia se tornado um CEO respeitado nacionalmente, ainda mantinha contato regular com Carla. Em uma de suas conversas, ele fez uma observação que ela guardaria para sempre. Sabe, Carla, quando eu me disfarcei de faxineiro, não era só para conhecer a empresa. Era para descobrir quais pessoas realmente tinham potencial para crescer. E crescimento verdadeiro não é só subir na hierarquia, é se tornar uma pessoa melhor. Ele sorriu. Você foi uma das maiores transformações que eu já vi. Não porque mudou de cargo, mas porque mudou de coração. E assim, nossa história chega ao fim, mas com uma lição que ecoa muito além das paredes da Multitec Solutions. Numa tarde de sexta-feira, Daniel estava em seu escritório, observando pela janela panorâmica o movimento da cidade lá embaixo. Refletia sobre o desafio de liderar uma empresa em constante crescimento, sobre as responsabilidades que pesavam em seus ombros, sobre as decisões difíceis que teria que tomar. Mas, principalmente, ele pensava sobre pessoas. Sobre como cada indivíduo que trabalhava naquela empresa tinha uma história, uma família, sonhos, medos, potenciais a serem desenvolvidos. Sobre como sua decisão de se disfarçar havia revelado não apenas os problemas da empresa, mas principalmente as possibilidades de transformação. Na mesa, havia uma foto da equipe da filial de Recife, com Carla no centro, sorrindo genuinamente ao lado de todos os funcionários. Executivos, assistentes, pessoal da limpeza, segurança, copa, todos juntos, como uma família. Daniel sorriu, lembrando-se das palavras de seu pai, Roberto, no dia em que havia assumido o comando da empresa. Filho, você pode ter a melhor tecnologia, os melhores produtos, as melhores estratégias. Mas se você não souber cuidar das pessoas, não terá nada. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Dona Maria, da Copa. Seu Daniel, desculpa incomodar, mas queria avisar que a máquina de café do 20º andar está com problema. O pessoal está ficando sem cafezinho. Obrigado por avisar, Dona Maria. Vou providenciar o conserto. E outra coisa, seu Daniel, parabéns pela reportagem na revista Exame. Vi que falaram da Multitec como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. A gente está muito orgulhoso. Daniel sentiu um calor no peito. Dona Maria, esse reconhecimento é mérito de todos vocês. Eu só aprendi a escutar. Depois que desligou, Daniel voltou a olhar pela janela. O sol estava se pondo, pintando o céu de São Paulo com tons alaranjados. Em algumas horas, a cidade diminuiria o ritmo, as pessoas voltariam para casa, para suas famílias, para seus sonhos pessoais. E na segunda-feira, voltariam para a Multitec. Não apenas para trabalhar, mas para fazer parte de algo maior, para contribuir, crescer, ser respeitadas e valorizadas. Daniel pegou uma caneta e escreveu numa folha de papel uma frase que colocaria na parede de seu escritório. Nunca subestime ninguém. A aparência pode enganar, as hierarquias podem confundir, mas o caráter de uma pessoa sempre se revela. E é pelo caráter que medimos o verdadeiro valor de cada ser humano.
Ele guardou a caneta, pegou o paletó e se dirigiu para a porta. Antes de sair, olhou uma última vez para o escritório que havia herdado do pai, mas que agora carregava sua própria marca, sua própria visão de liderança. No elevador, encontrou Joana, da limpeza, que estava terminando seu turno. Boa noite, seu Daniel. Ela disse com um sorriso cansado, mas sincero. Boa noite, Joana. Como foi o dia? Corrido, mas bom. Ah, e obrigada pelo aumento que vocês deram para nossa categoria. Fez diferença na vida da gente. Vocês merecem muito mais, Daniel respondeu sinceramente. Sem vocês, nada disso aqui funcionaria. Joana sorriu, tocada pela sinceridade dele. Seu Daniel, posso falar uma coisa? Quando você trabalhava disfarçado com a gente, eu sabia que você era diferente. Não sabia que era o filho do seu Roberto, mas sabia que você não era um faxineiro comum. Como assim? Você fazia perguntas que faxineiro não faz. Prestava atenção em coisas que a gente nem imagina que alguém repara. E, principalmente, você tratava todo mundo com tanto respeito, até quem não tratava você bem. Daniel ficou curioso. E por que você não falou nada? Joana riu. Porque eu imaginei que você estava ali por algum motivo especial e preferi deixar as coisas fluírem naturalmente. Às vezes, as melhores descobertas acontecem quando a gente não força nada. O elevador chegou ao térreo e eles se despediram. Daniel atravessou o hall, o mesmo hall onde tudo havia começado, onde Carla havia derramado café mostrado sua verdadeira personalidade, onde ele havia decidido observar silenciosamente antes de julgar. Na porta, seu Antônio se despedia dos últimos funcionários que saíam. Boa noite, seu Daniel. Até segunda. Até segunda, seu Antônio. Tenha um ótimo fim de semana. Daniel saiu para a rua, respirou o ar da noite paulistana e caminhou em direção ao estacionamento. Mas antes de entrar no carro, parou por um momento e olhou para cima, para o prédio da Multitec iluminado contra o céu escuro. Ali dentro, trabalhavam mais de 1000 pessoas, cada uma com sua história, seus desafios, seus sonhos, cada uma contribuindo, a seu modo, para o sucesso coletivo. Executivos e faxineiros, gerentes e copeiras, diretores e seguranças, todos igualmente importantes na grande engrenagem que movia a empresa. E ele havia aprendido que liderar não era sobre estar no topo da pirâmide. Era sobre estar no centro de um círculo, conectado com cada pessoa, atento a cada necessidade, disponível para cada conversa. Daniel entrou no carro e ligou o rádio. Uma música suave preencheu o silêncio enquanto ele dirigia pelas ruas de São Paulo. Amanhã seria sábado, um dia para descansar, para ficar com a família, para recarregar as energias. Na segunda-feira, voltaria para mais um dia de trabalho. Mais decisões a tomar, mais desafios a enfrentar, mais pessoas para liderar e cuidar. Mas ele sabia que, independentemente dos obstáculos que aparecessem, havia aprendido a lição mais importante de todas. Nunca subestime ninguém, porque a verdadeira grandeza de uma pessoa não está no cargo que ela ocupa, mas no caráter que demonstra quando acha que ninguém está observando. E no mundo corporativo, assim como na vida, são essas pequenas demonstrações diárias de caráter que definem quem somos verdadeiramente, muito além de qualquer título, salário ou posição hierárquica. A aparência pode enganar, as primeiras impressões podem ser equivocadas, mas o caráter sempre se revela. E é por isso que devemos tratar cada pessoa que cruzar nosso caminho com o respeito e a dignidade que todo ser humano merece, porque nunca sabemos quem realmente estamos conhecendo. E mais importante ainda, nunca sabemos o que nossas atitudes revelam sobre nós mesmos. A história de Daniel e Carla se espalhou pela empresa como um exemplo poderoso de transformação. Não apenas a transformação de uma pessoa arrogante que aprendeu humildade, mas também de uma organização inteira que descobriu o valor de cada indivíduo. Meses depois, a Multitec Solutions se tornou case de sucesso em revistas especializadas, não apenas pelos resultados financeiros, mas principalmente pela cultura organizacional inovadora. Empresas de todo o país começaram a adotar práticas similares, enviando executivos para trabalhar temporariamente em diferentes setores antes de assumir posições de liderança. Daniel frequentemente recebia convites para palestrar sobre liderança e sempre terminava suas apresentações com a mesma reflexão.
O verdadeiro teste de caráter não está em como você trata seus superiores ou seus iguais. Está em como você trata aqueles que aparentemente não podem fazer nada por você. E Carla? Bem, Carla se tornou uma das executivas mais respeitadas do mercado, não por sua agressividade ou ambição desmedida, mas por sua capacidade genuína de desenvolver pessoas e criar ambientes de trabalho onde todos se sentiam valorizados. Ela guardava na mesa de seu escritório em Recife uma foto daquele primeiro dia trabalhando com Joana na limpeza. Sempre que enfrentava decisões difíceis, olhava para aquela foto e se lembrava de como uma única conversa honesta havia mudado completamente sua perspectiva sobre liderança. Em suas palestras sobre gestão humanizada, Carla sempre contava sua própria história, sem omitir os detalhes constrangedores de como havia tratado Daniel. Precisamos ter coragem de admitir nossos erros, ela dizia, porque é só reconhecendo onde erramos que podemos realmente crescer. A Multitech continuou crescendo, mas nunca perdeu sua essência humana. Daniel manteve a prática de trabalhar periodicamente em diferentes setores, sempre usando roupas simples, sempre se apresentando apenas como Daniel para novos funcionários. Não para testá-los, mas para genuinamente entender os desafios de cada área. E Dona Maria? Ela se aposentou aos 60 anos, numa festa emocionante onde Daniel fez questão de destacar como ela havia sido fundamental para criar o ambiente acolhedor que definia a empresa. Em seu discurso de despedida, ela disse algo que ficou gravado na memória de todos. Eu trabalhei 25 anos nesta empresa, vi muitos executivos passarem por aqui. Alguns tratavam a gente bem, outros nem olhavam na nossa cara. Mas aprendi uma coisa. Não importa o cargo que você tem, o que importa é o tipo de pessoa que você escolhe ser todo dia. A história termina, mas as lições continuam. Em cada empresa, em cada escritório, em cada encontro casual entre pessoas de diferentes hierarquias, a mesma escolha se apresenta. Vamos enxergar o ser humano por trás da função, ou vamos nos deixar cegar pelos preconceitos e aparências? Daniel provou que grandes líderes são aqueles que conseguem ver potencial onde outros veem apenas limitações. Carla provou que nunca é tarde para mudar, desde que a transformação seja genuína e venha acompanhada de ação consistente. E todos nós, que ouvimos essa história, somos convidados a refletir. Como estamos tratando as pessoas ao nosso redor? Estamos construindo pontes ou muros? Estamos elevando os outros ou nos elevando às custas dos outros? Porque, no final das contas, ser CEO ou faxineiro, gerente ou copeira, diretor ou segurança são apenas títulos temporários que usamos durante algumas horas do dia. Mas ser uma pessoa de caráter, que trata todos com dignidade e respeito, isso é uma escolha que fazemos a cada minuto e que define quem realmente somos. A aparência pode enganar, os cargos podem confundir, mas o caráter sempre se revela. E é pelo nosso caráter que seremos lembrados, muito depois que os títulos e posições forem esquecidos. Esta é a história de como um CEO disfarçado de faxineiro ensinou a uma empresa inteira que o verdadeiro sucesso não se mede apenas em números e resultados, mas principalmente em como fazemos as pessoas se sentirem valorizadas e respeitadas. E agora, que tal olharmos para nossas próprias vidas e perguntarmos: que tipo de líder estamos sendo? Que tipo de pessoa estamos escolhendo ser? Porque cada dia é uma nova oportunidade de mostrar nosso verdadeiro caráter. Fim.